Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Um homem armado invade 2 escolas e mata 2 professores e uma aluna no Espírito Santo. Paulo Ricardo Sobral. Lilian, segundo informações da polícia, o atirador invadiu 2 escolas, uma pública e uma particular, e fez vários disparos. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais informações. A polícia prende um suspeito da morte do prefeito de Lajeado do Bugre, Maria Eduarda L. Lilian, parentes, amigos e a comunidade vieram se despedir do prefeito no velório aqui em Lajeado do Bugre. Já eu volto com mais informações aqui no Brasil TV sobre esse caso. A Polícia Federal faz uma operação no Porto de Fortaleza. Fernanda Aires. Lilian, a Polícia Federal identificou suspeitos de participação no furto de 12 contêineres do Porto do Mucuripe, aqui em Fortaleza. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes da operação. Em Rondônia, a PF mirou o tráfico de drogas. Fábio Diniz. Oi, Lilian. A Justiça determinou também o bloqueio de mais de 330 milhões de reais das contas dos investigados. Daqui a pouquinho eu volto no Brasil TV com mais detalhes dessa operação. A Justiça retoma o caso Genivaldo em Sergipe. Carla Suzane. Lilian, pelo menos 13 testemunhas de defesa, além dos 3 réus, devem ser ouvidos hoje aqui na sede da Justiça Federal em Aracaju. E essa audiência não tem hora para terminar. Deve se estender até o final da noite. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre o caso de Genivaldo de Jesus Santos nessa audiência de instrução criminal. Um passageiro agride o motorista de um ônibus na capital federal. Gabriel Tibaldo. Aqui em Brasília, um motorista de ônibus levou uma pedrada de um passageiro enquanto dirigia. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com outros detalhes. E autoridades de saúde adotam novas medidas contra a Covid. Diego Queiroz e Caio Tumeleiro. Oi, Lilian. A partir desta sexta voltou a ser obrigatório o uso de máscaras em aviões e aeroportos do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes aqui no Brasil TV. Campo Grande amplia a vacinação contra a Covid. A partir desta sexta-feira, pessoas com 20 anos ou mais já podem receber a 4ª dose. Daqui a pouco eu volto para trazer mais informações sobre esse assunto. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com uma tragédia no norte do Espírito Santo. A polícia prendeu o atirador que invadiu 2 escolas e matou 2 professores e uma aluna. Paulo Ricardo Sobral. Olá, Lilian. Uma tragédia. Os ataques aconteceram em uma escola pública e em uma escola particular em Aracruz, no norte do estado. Segundo informações da polícia, o atirador entrou primeiro na escola estadual Primo Beach, que fica em Coqueiral. Lá ele atirou em 11 pessoas. 2 delas morreram. As vítimas eram professoras da unidade. A identidade delas ainda não foi divulgada. Depois, o atirador entrou em um carro e seguiu para o Centro Educacional Praia de Coqueiral. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele entra usando um colete à prova de balas e uma máscara, anda pelos corredores e atira. 3 professores ficaram feridos e uma aluna de 12 anos foi atingida e morreu. Houve muito pânico e correria. Algumas crianças se machucaram. Várias ambulâncias estiveram no local para socorrer as vítimas. Algumas foram levadas de helicóptero para hospitais da Grande Vitória. Eu volto com você no estúdio, Lilian. A polícia prendeu um suspeito da morte do prefeito da cidade gaúcha de Lajeado do Bugre, Maria Eduarda Eli. Oi, Lilian. O velório do prefeito Roberto Maciel Santos começou ainda ontem por volta das 9 horas e se estendeu durante toda a madrugada e a manhã. Familiares e amigos e também a comunidade se reuniram nas despedidas ao prefeito. O crime aconteceu ontem por volta das 11h30 da manhã. Segundo testemunhas, um homem entrou encapuzado no gabinete do prefeito e disparou diversas vezes. A polícia trabalha agora para tentar entender a motivação desse crime. Ontem, um suspeito foi preso perto de um carro abandonado que, segundo a polícia, pode ter sido usado na fuga pelo atirador. A polícia está fazendo buscas a esse atirador aqui na região. Lilian, volto com você. Em Sergipe, a Justiça Federal retomou mais um dia de audiência no caso Genivaldo. E quem acompanha pra gente é a Carla Suzane.
Oi, Lilian. A audiência de instrução criminal foi retomada hoje com as testemunhas de defesa aqui na sede da Justiça Federal em Aracaju. Essa fase do processo, Lilian, é onde o juiz ouve as testemunhas de defesa e de acusação. Os agentes da PRF estão presos há cerca de 1 mês e meio no presídio da Polícia Militar aqui em Aracaju. Eles são acusados na morte de Genivaldo de Jesus Santos no dia 25 de maio, depois de uma abordagem na cidade de Umbaúba, no sul de Sergipe. O MPF denunciou esses policiais pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado. Depois de ouvir todas as testemunhas, o juiz federal deve decidir se o caso de Genivaldo de Jesus Santos deve ir ou não a júri popular. Eu volto com você, Lilian. A polícia do Maranhão investiga o caso de uma menina que morreu depois de beber um chá de ervas. Davi Pérez. A menor estaria nas primeiras semanas de gravidez e foi levada pela mãe a um terreiro de um pai de santo para um aborto. Para provocar a expulsão do feto, o pai de santo teria usado chá de ervas abortivas. Só que depois de ingerir o chá, a menor passou mal. Ela foi levada para um hospital da cidade, mas já chegou sem vida. Os funcionários do hospital acionaram a polícia, que chamou a mãe da menina e o pai de santo, que confessaram tudo. A mãe e o pai de santo foram detidos e devem responder por homicídio culposo. A polícia investiga o caso também como estupro de vulnerável, já que a menor tinha apenas 12 anos de idade. A Polícia Federal fez uma operação contra o furto de mercadorias no Porto de Fortaleza. Fernanda Aires. Olá, Lilian. A investigação é sobre o furto de 12 contêineres no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, que continham cerca de 11 milhões de reais em mercadorias. Entre os investigados estão funcionários do porto e empresários. Esses suspeitos podem responder aí por furto qualificado e associação criminosa, além de outros delitos que possam ser descobertos a partir da avaliação dos documentos e outros materiais eletrônicos que foram recolhidos pela polícia. Lilian. Em Rondônia, a Polícia Federal fez outra operação para combater o tráfico de drogas. Fábio Diniz. 140 agentes federais cumpriram 69 mandados judiciais em São Paulo, Porto Velho e aqui em Guajará-Mirim. A operação Canto da Serpente da Polícia Federal desencadeou uma grande organização criminosa atuando no tráfico de drogas interestadual aqui em Rondônia. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a organização criminosa investigada era composta por 3 núcleos bastante atuantes. O núcleo que cuidava da logística do tráfico, compra, transporte e distribuição da droga, cabendo aos outros 2 núcleos restantes toda a movimentação financeira, que se dava por meio de ocultação do patrimônio, a criação de empresas de fachadas e laranjas. A Polícia Federal continua com as investigações aqui na região de fronteira do Brasil com a Bolívia. E no Distrito Federal, um motorista de ônibus ficou ferido depois de levar uma pedrada de um passageiro. Os passageiros disseram à polícia que o ônibus passava pela W3 Norte, perto da 712, quando um passageiro se irritou porque a porta do ônibus estava demorando para abrir na hora dele descer. De acordo com testemunhas, o passageiro chutou a porta. O motorista então explicou para ele que aquilo não adiantaria, porque as portas são automáticas. E por uma questão de segurança, elas só abrem quando o ônibus está parado. Mesmo assim, ao descer, o homem ainda irritado pegou uma pedra e jogou no motorista. O motorista ficou ferido, teve um corte na cabeça. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado consciente ao hospital de base. A pedra jogada pelo passageiro foi parar debaixo do banco do motorista. A polícia foi chamada, mas ao chegar no local, o agressor já tinha fugido. E a seguir, a Fiocruz traça um raio-x dos bancos de alimentos. André Coelho. Lilian, um estudo mapeou mais de 200 bancos de alimentos que trabalham nesse importante combate à fome no país. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. E ainda os debates de hoje na Flip. Diego Gavazzi. Oi, Lilian. A carreira da fotógrafa Cláudia Andujar, suíça naturalizada brasileira, é tema de uma das mesas de hoje aqui na Flip. Já já eu trago mais sobre a programação da festa literária.
Brasil TV está de volta com uma pesquisa da Fiocruz, que mapeou 200 bancos de alimentos de combate à fome no país. E o André Coelho tem os dados. Olá Lilian, olá amigos do Brasil TV. Esses bancos são importantes ferramentas no combate à fome no país. A pesquisa constatou que existem bancos de alimentos nas 27 unidades federativas do país. Ou seja, é uma ferramenta que se espalha em todo o Brasil, mas nem sempre na mesma proporção. Eles estão mais concentrados na região sudeste, depois no sul e no nordeste. Mais de 40% dos bancos têm famílias em risco social como as principais beneficiárias, enquanto que 36% atendem principalmente crianças, doando alimentos para creches. Lembrando que os dados mais atualizados do país afirmam que cerca de 33 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar. Volto com você, Lilian. Campo Grande ampliou hoje a vacinação com a 4ª dose contra a Covid. Diego Queiroz. Oi, Lilian. A aplicação desta 4ª dose ou 2ª dose de reforço contra a Covid aqui em Campo Grande teve início nesta sexta-feira. Podem ser imunizadas aquelas pessoas com 20 anos que receberam a 3ª dose há pelo menos 4 meses. E a previsão da CESAL é que a partir da próxima segunda-feira a imunização ela seja aberta também para pessoas a partir dos 18 anos de idade. Segundo a Secretaria de Saúde da capital de Mato Grosso do Sul, a intenção é se antecipar a um possível aumento de casos de Covid aqui em Campo Grande. Diego Queiroz, para o Brasil TV. O uso de máscaras em aeroportos e aviões voltou a ser obrigatório hoje em todo o país. Caio Tumeleiro. Oi Lilian, boa noite para você, boa noite a todos. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passou a valer a partir de hoje essa obrigatoriedade no uso de máscaras em aviões e aeroportos de todo o Brasil. Essa medida não é imediata, prevê um tempo de adaptação, mas aqui no Aeroporto Internacional de Campo Grande, a Infraero disse que já está valendo, então o uso obrigatório de máscaras é para tentar frear a possibilidade de um novo surto da doença neste fim de ano, no início do ano que vem. Volto com você, Lilian. A carreira da fotógrafa Cláudia Andujar, suíça naturalizada brasileira, é tema de uma das mesas hoje na Flip. E o Diego Gavazzi atualiza a programação pra gente. Oi, Lilian. Hoje é o dia da Flip com o maior número de mesas de debate na tenda principal, 5 no total. A última delas é daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, com o título Livre e Infinito. Nesta mesa, a artista paraense Nay Jinx, a fotógrafa paulista Nair Benedito e o líder indígena Davi Copenaua discutem a vida e a carreira da fotógrafa Cláudia Andujar. Cláudia, que é uma das homenageadas da Flip, ela é suíça, naturalizada brasileira e ela faz um trabalho belíssimo com povos indígenas. Lembrando que além das atividades da programação principal, aqui na Praça da Matriz também há mais de 30 espaços espalhados pela cidade com programações paralelas da Flip. Volto com você aí no estúdio, Lilian. E hoje é dia de Black Friday e parte do comércio do Recife ampliou os horários para atrair mais clientes. A Maristela Nis também foi lá aproveitar as promoções. Olá, Lilian, eu estou em um dos shoppings mais movimentados da Zona Sul do Recife. Por aqui, por esses corredores, passam diariamente 65 mil pessoas. Mas são esperadas 100 mil pessoas nesta sexta-feira especial de descontos. Descontos que podem chegar a até 70% a depender do produto. O shopping preparou uma semana especial de ofertas que vai até o próximo domingo. Lojas e mega lojas hoje foram abertas às 6 horas da manhã e vão funcionar em horário estendido até a meia-noite. E como nós estamos em um ano de Copa do Mundo, os produtos eletrônicos são os mais procurados. Os queridinhos, claro, os aparelhos de TV, para que as famílias possam assistir aos jogos da seleção na Copa do Mundo. Lilian, volto com você. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você, bom fim de semana.